Irmãos, nós teremos hoje o reverendo Leonardo trazendo a palavra do Senhor, expondo a palavra do Senhor, e pedimos ao Senhor que Ele trate ao nosso coração, fale ao nosso coração. Léo é um amigo de longa caminhada, de encontros e desencontros, mas o Senhor sempre nos permitindo permanecer unidos. Então, que o Senhor te abençoe. Quero chamá-lo aqui à frente, para que a gente possa orar e assim o Senhor falar ao nosso coração pela exposição da sua palavra. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos que o Senhor use o teu servo essa manhã, abra o nosso coração, Pai, para ouvir tua palavra, dá-nos em nome de Jesus, que o teu Espírito nos mantenha atentos e com os nossos olhos fitos na tua santa palavra, na tua santa instrução, Senhor. Ajuda-nos a ouvir, a dar a atenção devida, o valor devido, e assim que o Espírito do Senhor use o teu servo aqui para que nossos corações assumam compromissos e retomemos, Pai, aqui às vezes tantos caminhos que vamos deixando e negligenciando. Exorta a tua igreja e alegra-nos no teu Espírito, para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. É uma responsabilidade e nessa manhã uma responsabilidade grande, tendo em vista o texto que nós vamos trabalhar aqui essa manhã. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Juízes, no capítulo 19. Eu quero fazer algumas observações rápidas antes da leitura desse texto. A primeira delas, irmãos, é que nós temos muitas crianças aqui. E nós cremos que toda palavra contida no Antigo e Novo Testamento, ela é palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. Então, mesmo diante de textos difíceis, de cenas trágicas como essas que nós leremos aqui hoje, nós cremos que a palavra de Deus, ela instrui tanto o coração dos mais novos, quanto o coração dos mais velhos também. Eu me deterei aos termos que estão usados aqui na Bíblia. Eu não exemplificarei, nem irei além dos termos que estão descritos aqui. E aí, por entender, nesse sentido, a limitação e a idade dos nossos filhos. Então, na dúvida dos filhos, fica o desafio para os pais, eu sei que os irmãos são instruídos aqui assim, a ensinarem os seus filhos, a tirarem essas dúvidas e a explicarem o texto de acordo com aquilo que os próprios irmãos, como pais, já têm caminhado com os seus filhos. Tá joia? Então, Juízes capítulo 19, eu farei a leitura em duas partes, irmãos. Eu farei primeiro a leitura até o versículo 13, do capítulo 19, versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos trabalhar essa primeira parte, esse primeiro bloco, para não ficar cansativo aos irmãos. Depois nós seguiremos do versículo 14 até o versículo 30, e aí entraremos no segundo bloco do texto, tá bom? Então, Juízes, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando dos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali.
Ao quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detém-vos até ao declinar do dia, e ambos comeremos juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Vamos orar, irmãos? Senhor, abrimos aqui a Tua palavra, lemos a Tua palavra, e diante desse desafio, Pai, que é expor a Tua palavra, nós contamos com o Teu Espírito, que é poderoso para iluminar os olhos do nosso coração, que é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que é quem conduz a Tua palavra, que é a verdade, e aplica aos nossos corações. Por isso somos aqui, Pai, completamente submissos ao Senhor e à ação do Teu Espírito. Dá-nos intrepidez, ousadia, dá-nos a capacidade, Pai, de compreender e, na dependência do Senhor, buscarmos viver aquilo que é a Tua vontade exposta para nós aqui nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Até que ponto o pecado pode conduzir uma pessoa? Até que ponto o seu coração pode conduzir você? De repente, você olha para a sua história e se percebe, olhando lá para trás, afirmações suas, talvez no começo da caminhada da fé, talvez até já com alguns quilômetros rodados na caminhada da fé, afirmações como, por exemplo, nós fizemos lá atrás, nunca praticarei tal coisa, nunca agirei de tal maneira, nunca frequentarei tais lugares, nunca me assentarei na roda dos escarnecedores, nunca eu pensarei ou mesmo falarei essas coisas. Isso faz parte do velho homem. Ou mesmo, irmãos, quando nos deparamos com situações difíceis dentro da própria igreja, nós olhamos e pensamos assim: Senhor, me livre, que eu nunca esteja praticando tais coisas. De repente, lá na frente, algum tempo depois, nos percebemos fazendo aquelas coisas que antes abominávamos. Queridos, o pecado é verdadeiramente uma desgraça. Até que ponto alguém conduzido pelo próprio coração pode ir? Até quando e até que ponto? Em sua história, até que ponto o pecado já tomou o seu coração e conduziu você? De Sansão até o capítulo 18, irmãos, nós temos aqui no livro de Juízes relatado a história da tribo de Dan. Sansão, ele fazia parte daquela tribo de Dan, e até o capítulo 18 nós temos ali a rebelião da tribo de Dan, que exerce ou executa um culto rival, um culto pagão. Eles têm ali na casa de Mica uma série de deuses. Mica fica sendo conhecido como um homem de muitos deuses. Ele contrata um levita que saiu de Belém de Judá e chega até a sua casa procurando um lugar que lhe fosse melhor.
não era conduzido por aquilo que o Senhor estava direcionando a vida dele, mas era conduzido pelo seu próprio coração. E Mica oferece àquele homem um bom salário, uma boa casa, uma estadia segura com ele, e ele se vende a Mica. Depois, os da tribo de Dan chegam até a casa de Mica e fazem uma proposta ainda melhor para aquele homem, dizem assim: olha, você hoje é sacerdote apenas de uma família, nós queremos você como sacerdote de toda uma tribo. E aquele homem, então, levado pelo ganho, levado pelo status, ele sai da casa de Mica e ele vai para onde lhe parece melhor. Ele vai para a tribo de Dan. E a tribo de Dan, irmãos, ela vive uma tragédia, porque eles estabelecem um culto concorrente ao culto ao Senhor que era prestado lá em Siló. O tabernáculo de Deus estava em Siló, era o local escolhido pelo Senhor, era lá que os sacrifícios funcionavam. E a tribo de Dan, então, ela monta toda uma estrutura concorrente, e eles passam a cultuar a Deus de uma maneira que Deus não estabeleceu. A partir do capítulo 19 até o capítulo 21, nós temos de forma mais específica relatada a história da tribo de Benjamim. E é interessante, irmãos, porque Juízes, provavelmente ele foi escrito nos primeiros anos do reinado do rei Davi. E o escritor, o narrador de Juízes, ele tinha uma intenção no coração. Naquele tempo em que Davi reinava em Hebrom ainda, Isbosete, o filho de Saul, reinava também, concorria com o reinado de Davi. E o autor de Juízes, o narrador de Juízes, ele tem uma intenção que é mostrar a tribo de Judá como estabelecida por Deus para conduzir o povo de Deus, e Davi pertence à tribo de Judá, e a desgraça que foi a tribo de Benjamim, que foi salva no capítulo 21 de Juízes por pura graça e misericórdia de Deus. Apenas 600 homens de Benjamim permanecem vivos, e as outras tribos dão mulheres para que eles se casem e aquela tribo não seja extinta. Então o narrador, ele tem uma intenção, e claro, irmãos, tudo isso conduzido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é mostrar que a vontade de Deus se estabelece no trono de Davi, um descendente da tribo de Judá, e não de Benjamim, como era Isbosete. Juízes, ele percorre um tempo de cerca de 350 anos, desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Passam-se ali pelo menos 350 anos, irmãos. E esse texto que nós lemos, na verdade, a partir do capítulo 17, nós não temos como se fossem os últimos eventos do livro de Juízes. Muitas vezes a gente é levado a pensar que depois da morte de Sansão, tem esse período aí do capítulo 17 até o capítulo 21, até que venha Samuel, mas não. Esses capítulos, na verdade, estão inseridos dentro dos outros capítulos. Eles são colocados aqui como uma espécie de apêndice para nos mostrar como era a vida dessas duas tribos dentro da história que acontece aí até o período, até o último juiz, que é Sansão, e que depois vem Samuel. Uma das provas disso, irmãos, se encontra no capítulo 20, quando nós temos aqui relatado no capítulo 20, versículo 27 e o versículo 28, o filho de um sacerdote que foi lido hoje aqui no texto que nós lemos no início do culto, lá em Números no capítulo 3. Em Números no capítulo 3, nós temos que Nadab e Abiú morreram, versículo 4, perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. E aqui em Juízes, no capítulo 20, versículo 27 e 28, nós temos o seguinte: e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias. Então, nós temos aqui um filho de Eleazar. Eleazar estava desde antes a conquista de Josué da terra prometida. Então, Eleazar não viveu tanto tempo assim, nem Finéas estava vivo tanto tempo assim. Depois de 350 anos ainda era sacerdote. Isso nos mostra que Finéas provavelmente foi sacerdote após a morte do seu pai, já no início, nos primeiros capítulos do livro de Juízes.
Passou-se ali todo o período de Josué, do ingresso na terra prometida, e nós temos então Eleazar naquele tempo, e agora Finéias como sendo sacerdote. Logo, meus irmãos, o capítulo 19 do texto que nós lemos, ele faz parte desses primeiros capítulos, dos primeiros juízes, e não após a morte de Sansão. Eu queria então, tendo já visto tudo isso com os irmãos, pensar com os irmãos no seguinte tema, e eu sei que os irmãos têm refletido aqui sobre uma vida de piedade, mas o chamado dessa manhã é exatamente quando não existe piedade, ou quando essa resposta à palavra de Deus, aquilo que Cristo fez, ela se torna perdida no nosso coração. E muitas vezes nós passamos a viver uma vida religiosa, nós continuamos vindo para o ajuntamento solene, nós continuamos participando dos encontros da igreja, nós continuamos servindo muitas vezes nos ministérios, mas o coração está completamente distanciado do Senhor. O chamado nessa manhã então, e o tema que eu coloquei para nós pensarmos aqui nessa manhã, ele faz parte da leitura final desse texto, que nós ainda leremos, e ele diz então o seguinte: pondere, considere e fale. Nunca se fez, nem se viu tal coisa. Pondere, considere e fale. Nunca se fez, nem se viu tal coisa. Essa primeira parte então do texto, que vai do versículo 1 ao versículo 13, nós encontramos aqui, irmãos, um cenário muito estranho. Nós temos um levita, e esse levita, ele vive nas regiões montanhosas de Efraim, que era exatamente onde a cidade de Siló se encontrava. Ou seja, esse levita, ele serve no tabernáculo do Senhor em Siló. Esse levita, ele estuda a palavra de Deus, ele é um homem que conhece a lei do Senhor, ele é um homem que se apresenta no tabernáculo do Senhor, ele é um homem que convive com a lei e com todos os mandamentos do Senhor. Ele não é alguém inexperiente, ele não é alguém superficial, mas ele é alguém conhecedor da palavra de Deus. Só que esse levita, ele toma uma atitude muito estranha. Ele toma uma concubina para si. Uma concubina é uma espécie de esposa de segundo grau. Era uma mulher que talvez vivesse uma vida não muito lícita aos olhos da palavra de Deus. Ela não obedecia tanto à lei do Senhor. Era uma mulher que muitas vezes, irmãos, ganhava os seus recursos para a sobrevivência vendendo o seu próprio corpo. E esse levita, então, ele adquire essa concubina, ele toma essa concubina, e nós veremos aqui no texto alguns termos estranhos, porque em algum momento ele se coloca como sendo o senhor dela, numa visão de possuidor, de dono dela, e algumas vezes o texto coloca ele como esposo dela. Então era uma relação muito confusa. O fato é que essa mulher vai viver com ele, e depois de um certo período ela resolve abandoná-lo. Ela resolve deixá-lo. E nós não sabemos de forma precisa a razão que levou essa mulher a deixá-lo. No entanto, alguns comentaristas, observando esse texto, eles chegam a afirmar que, muito provavelmente, irmãos, essa mulher traiu aquele homem. E ela vai embora com medo das consequências do que havia feito. Porque a palavra usada aqui é que ela se aborreceu daquele homem. De alguma maneira ela olhou para ele e não prezava mais como homem, como esposo. Ela queria algo mais. E ela o deixou e ela voltou para a casa do seu pai. Ela foge para um lugar que ela achava que era um lugar seguro. E ela vai exatamente para Belém de Judá, que era de onde ela era. Ela volta para a casa do seu pai. As consequências da lei, irmãos, por causa de um adultério e um abandono de lá, era após o julgamento, após ela ser levada ao sacerdote, ela deveria ser apedrejada, morta por apedrejamento. No entanto, ela vai embora. Aquele homem, então, ele espera um período de 4 meses, ele toma um servo, ele pega 2 jumentos, ele carrega aqueles jumentos e ele se dirige então a Belém de Judá. Isso mostra que esse levita, ele tinha algumas posses, ele possuía condições financeiras, ele tinha um servo que pertencia a ele tinha animais de carga e ele tinha carga para levar naqueles animais. E ele então sai das montanhas de Efraim, ele sai de Siló e ele se dirige então agora até Belém de Judá.
Quando ele chega em Belém de Judá, ele encontra ali um sogro extremamente hospitaleiro. E nós temos aqui uma hospitalidade que parece, aos nossos olhos, meio que forçada. Porque ele vai para lá para passar 3 dias. E o sogro dele insiste com ele, fica mais um pouco, vamos beber mais, vamos comer mais, se alegre o seu coração. E ele vai ficando até o 5º dia, onde ele diz assim, eu vou me embora daqui. E provavelmente ao meio-dia, já ali no início da tarde, ele resolve ir embora. Mas por que o sogro dele sustenta ou segura tanto ele ali? E um dos pontos interessantes, que aí os comentaristas também levantam, é que o sogro temia o risco de que aquele homem, depois de levar a sua filha, matasse ela apedrejada, levasse ela a julgamento. Então, ele queria saber até os últimos minutos quais eram as intenções daquele levita, se ele amava de fato a sua filha, se ele cuidaria dela, se ele manteria o pacto ali. Ninguém sabe se houve um pacto de casamento mesmo, mas se ele cuidaria dela e não levaria ela a julgamento. Ele não sabe o que é que vai acontecer, e ele tenta segurar aquele levita ali. No entanto, irmãos, há um fato interessante aqui. Em nenhum momento essa mulher ela entra no diálogo ou ela é citada no diálogo. O diálogo se estabelece exatamente entre o pai da moça e o levita o tempo todo. O próprio pai, ele não diz assim, olha, estamos aqui, a minha filha está aqui conosco. Ele só se dirige ao levita, como aquele homem, e ele fica lá e chama e insiste para que ele permaneça, ao ponto de que aquele homem agora não quer mais permanecer e ele resolve ir embora. Eles seguem o seu caminho e nós sabemos que as tribos de Israel, elas não obedeceram ao Senhor, elas não confiaram no Senhor. Eu já vi que está aberto aqui, obrigado. Elas não confiaram no Senhor e elas não expulsaram os povos pagãos da terra. A ordem do Senhor foi para que eles tomassem a terra. Mas no capítulo 1, a gente já começa a perceber que mesmo Judá, empossado pelo Senhor ali, dado pelo Senhor como aquela tribo que lideraria a empreitada de conquista da terra, em um determinado momento, quando Judá chega nas regiões montanhosas, Judá percebe que os moradores da terra possuíam carros de ferro e cavalos. E Judá se amedronta diante disso e recua na conquista da terra. E assim aconteceu com todas as outras tribos. A própria tribo de Dan, ela não conseguiu conquistar a terra que o Senhor havia dado a ela e ficou reclusa nas montanhas. E depois a tribo de Dan, nos capítulos anteriores ao capítulo 19, ela sai para conquistar uma terra por herança. Eles até então não haviam conquistado. E ali se estabelece toda aquela batalha e tudo o que acontece, inclusive na casa de Mica. Então, irmãos, eles falharam e Jerusalém foi uma dessas falhas. Jerusalém não foi conquistada por Israel. Os jebuseus, eles ainda estavam morando em Jerusalém. E ela, por ser a habitação dos jebuseus, era chamada de Jebus, era a cidade dos jebuseus. E esse levita, então, a gente percebe esse misto, né, na cabeça dele, porque é um levita que vive com uma concubina, mas ao mesmo tempo ele olha para as cidades quando o seu moço, né, o rapaz que andava com ele, diz assim, olha, vamos pernoitar em Jebus, que é Jerusalém. Ele diz assim, não ficaremos em uma cidade que não pertence aos nossos irmãos, não ficaremos em cidade estranha. E nós percebemos, irmãos, esse misto, né, no coração dele, né, do paganismo e ao mesmo tempo de uma resposta bíblica, de uma percepção de que ele não é bem-vindo entre aqueles que não são seus irmãos. E eles decidem então a seguir para a cidade de Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. De alguma forma, na mente daquele levita, nós seremos acolhidos e estaremos seguros, estaremos bem com os da nossa própria casa. É como se fosse uma igreja. Se você já fez alguma viagem, e eu creio que sim, você quando chega numa outra cidade, ou quando você vai para um outro estado, você conhece ali muita gente estranha. Mas quando você vai no domingo para alguma igreja daquela cidade, você se sente em casa. Você se sente em casa, ainda que não seja da mesma denominação,
mas o fato de nós estarmos entre o povo de Deus faz-nos, de alguma maneira, nos sentirmos em casa. De alguma forma as pessoas olham, você é de onde? Olha, eu sou de Recife, eu faço parte da igreja tal. Seja bem-vindo, meu irmão. Já se abre um sorriso. Parece que os olhos brilham e de alguma forma a gente se sente seguro ali. Era exatamente essa a intenção do levita. Não ficaremos em cidades estranhas, que não pertençam ao povo de Deus. Nós buscaremos a cidade dos nossos irmãos. Nós lá estaremos seguros. Algumas lições para nós aqui, irmãos. Primeiro, observe a vida desse levita. Era um homem que flutuava entre o paganismo, de tomar para si uma concubina, e ao mesmo tempo a visão de que ele não estaria seguro, ou que não seria bem-vindo numa cidade que não fosse da dos filhos de Israel. Meus irmãos, muitas vezes nós oscilamos entre esses dois mundos. De alguma forma, irmãos, nós temos uma mente ainda muito paganizada. E eu entendo o porquê disso. Nós crescemos dentro de um mundo caído. Nós crescemos dentro de uma realidade de pecado. Nós tivemos amigos na infância, nós crescemos em ambientes, ouvimos muitas coisas, inclusive dos nossos próprios pais. Às vezes descrentes e às vezes até crentes, com uma visão de evangelho muito distorcida. E nós fomos aprendendo e foi formada em nós uma visão de mundo. E muitas vezes, dentro dessa perspectiva daquilo que nós cremos, existem colunas, como essas colunas que sustentam essa casa, que elas não são bíblicas. Muitas vezes serão colunas idólatras, colunas apóstatas, que sustentam aquilo que nós cremos, aquilo que nos leva a interpretar o que é verdade daquilo que não é verdade, o que é certo do que é errado, o que é bonito do que não é bonito. Não necessariamente elas são verdadeiras, mas o fato é que elas sustentam a visão de mundo que nós temos. E é sempre sensível para nós quando essas colunas são tocadas. Imagina se alguém aqui resolvesse colocar algumas dinamites em determinadas colunas dessa. E dissessem assim, olha, eu não vou destruir todas, vou destruir apenas 2 ou 3. Irmãos, todo esse prédio entraria em colapso. Porque cada uma delas é necessária para a sustentação. E muitas vezes a nossa formação, tudo aquilo que aprendemos ao longo dos anos, forma em nós uma estrutura no coração que nós pensamos ser segura. E nós não queremos que essas estruturas que sustentam essa visão de segurança que nós temos, elas sejam mexidas. Mas o fato é que a palavra de Deus mexe com elas. O fato é que a palavra de Deus confronta essas estruturas. Meus irmãos, nós temos aqui um homem que aparentemente ele não tem as suas estruturas confrontadas. E é interessante, irmãos, porque no capítulo que vem após o capítulo 19, o capítulo 20, quando ele procura os filhos de Israel, e ele é inquirido pelos filhos de Israel, ele, mais uma vez, conta apenas a sua versão. Ele não chega e conta a verdade do que aconteceu, do que nós veremos ainda aqui nessa segunda parte. Ele chega para os filhos de Israel e conta a sua versão da verdade. Ele paganiza a história. E ele conduz com a sua versão distorcida da verdade, os filhos de Israel a disciplinarem a tribo de Benjamim com a mão muito mais forte, muito mais pesada do que deveria ser. Assim muitas vezes somos nós, irmãos. Pela graça de Deus, nós temos a exposição da palavra domingo após domingo. Pela graça de Deus, irmãos, nós temos a Escritura toda. Nós temos bons sermões no YouTube. Você tem podcasts hoje que você pode ir e vir escutando no seu carro. Sai para fazer uma caminhada, você tem como colocar o fone de ouvido ali e ir ouvindo boas pregações. Nós temos bons livros que são publicados. Irmãos, nós não temos desculpas para viver uma vida flutuando entre o paganismo e a fé. Nós não temos desculpas. Ao mesmo tempo, irmãos, não é um milagre instantâneo o milagre da nossa transformação. Deus sempre estabelece um processo conosco. E processos muitas vezes são demorados. E nós estamos diante de um Deus longânimo.
de um Deus que é paciente, porque Ele tem um pacto estabelecido conosco, Ele jamais desistirá de nós. No entanto, Deus faz questão de, nesse processo, confrontar e transformar o nosso coração. O levita aqui, ele aparentemente está endurecido. Ele tem uma visão pagã e, ao mesmo tempo, uma visão que reflete a fé bíblica. E ele vai nesse percurso, ele vai nessa caminhada. A segunda parte do texto, eu quero chamar a sua atenção para a leitura do versículo 14 até o versículo 30. Olhe essa segunda parte, como o texto se torna ainda mais grave. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho do campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que a palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha é virgem, e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei a elas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando a casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os termos de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Meus irmãos, nós temos aqui um cenário terrível. É o tipo de cena que nenhum de nós quer presenciar, quer participar dela. É uma cena terrível, que leva o nosso coração, ao olharmos uma cena como essa, nos perguntarmos até mesmo onde está o Senhor. Porque, irmãos, a cena que nós temos aqui descrita nesses versículos que seguem, é uma cena de horrores. É aquilo que se descreve como o ponto mais alto da crueldade, da maldade do coração de um homem. O levita, ainda que dentro de toda uma visão muito paganizada, ele não quis ficar na cidade pagã. Ele não quis ficar em Jebus. Mas ele parte para uma cidade que pertence aos seus irmãos. Eles chegam a Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim.
uma hospitalidade estranha, assim como na primeira parte desse sermão nós vimos lá pelo sogro, né, pelo pai da concubina, acontece também nessa segunda parte. Porque ninguém dá hospedagem para aquele homem, para o seu servo e para a sua concubina. E eles chegam até a praça da cidade. E ali eles montam talvez o seu acampamento ali na praça, ele tem palha para os seus animais, ele tem os recursos, ele tem comida para ele tem comida para sua esposa, ele tem comida para o seu servo, ele não seria pesado para ninguém. Porém, a cena que eu vejo aqui é como aquelas cenas de filme, que você vai dando passos pela rua e de repente as janelas se fecham, as portas se fecham. Eu não sei se vocês viram aquela série lá atrás, né, chamada Lost. E naquele seriado, né, que tinha naquela série, tinha aquela fumaça preta, né, que às vezes vinha assim, todo mundo corria da fumaça preta. Todo mundo se escondia, pulava para alguma caverna, mergulhava num rio, fazia alguma coisa, se trancava numa casa, porque aquela fumaça densa, ela pegava as pessoas e meio que abduzia as pessoas, e todo mundo fugia daquela fumaça. E eu fico pensando aqui, irmãos, que esse levita, junto com a sua esposa e o seu servo, eram meio que como aquela fumaça. Eles estavam não para fazer o mal, estavam entrando naquela cidade e as portas se fechavam e as janelas se fechavam, de modo que eles olharam para tudo aquilo e foram para a praça. E eles montaram seu acampamento na praça da cidade. De repente vem um morador, um senhor já idoso, e ele não pertencia à tribo de Benjamim. Ele era exatamente das regiões montanhosas de Efraim, de onde o levita era. E ele então olha para aquele levita e ele diz assim: de onde vocês são? De onde vocês estão vindo? Para onde é que vocês vão? O que é que vocês estão fazendo aqui? E o levita então diz: olha, nós estamos vindo de Belém de Judá, eu sou das regiões montanhosas de Efraim, estou voltando, eu sirvo na casa do Senhor. Então ele já aponta que ele é um levita, que ele serve no tabernáculo, ele fala que ele está numa peregrinação, vindo de Belém de Judá, e parou na cidade de seus irmãos, ali da tribo de Benjamim, e aquele senhor então saúda ele de uma maneira diferente. Enquanto toda a cidade não o saudou com a paz, não o recebeu, aquele senhor chega para ele e diz: paz seja contigo. E aí diz assim: olha, você vai ficar na minha casa. E é interessante, irmãos, porque no texto original é como se aquele senhor, ele fosse tomado por um pavor e meio que olhasse de um lado para o outro e dissesse assim: na rua você não fica não, você tem que ir para a minha casa. Ele sabe de alguma coisa. Ele, por viver ali em Gibeá, ele sabe o que é que acontece naquela cidade. Ele sabe que aquele não é um lugar seguro. Irmãos, e nós estamos falando aqui de uma das tribos de Israel. Nós estamos falando aqui, na perspectiva do levita, um local que não é um local pagão. Não é um local fora, é uma igreja. É como se eles estivessem olhando para aquele lugar e dizendo assim: olha, nós aqui estamos seguros, e aquele senhor olhasse para eles e dissesse assim: olha, vocês não estão, vamos para a minha casa. E ele então leva aquele levita, a sua concubina e o seu servo e os animais deles para a casa dele. E lá eles lavam os pés, lá eles comem, lá eles bebem, estão celebrando, estão sorrindo, estão ao redor da mesa, participando ali de um tempo de comunhão, e de repente as pessoas começam a bater a porta daquela casa. O narrador descreve com detalhes aqui: homens de Belial. E eles pertenciam à tribo de Benjamim. Eles moravam em Gibeá. O texto não dá margem para a gente pensar que de repente eram homens pagãos, ou eram homens de fora de Benjamim, que de repente adentraram ali para fazer o mal. Mas o texto deixa claro para a gente que aqueles homens pertenciam à tribo de Benjamim. Aqueles homens não eram pessoas pagãs, não eram de outros povos, mas pertenciam ao povo de Israel. E eles estão batendo a porta daquela casa. E eles fazem um pedido muito triste: traga esse homem para fora, para que nós abusemos dele. Irmãos, eles não querem matá-lo, eles não querem roubá-lo, mas eles querem abusar daquele homem. O senhor daquela casa, como sendo o anfitrião, entra num diálogo com aqueles homens. E é interessante, irmãos, porque aqui nós vemos o paganismo daquele senhor também.
Como é que ele tenta negociar? O que é que um homem faria nesse momento? O que é que um homem de Deus faria? Você tem dentro da sua casa a sua filha, você tem dentro da sua casa um visitante, você tem dentro da sua casa o servo desse visitante e a esposa desse visitante. Meus irmãos, nesse momento, você diria assim, visitante vem cá, servo do visitante vem cá. Olha, esses homens estão querendo fazer o mal a vocês, eu não vou deixar, peguemos as nossas espadas, defendamos as nossas vidas e a vida das mulheres que estão dentro de casa. Nós não deixaremos esses filhos de Belial entrar. Mas me parece, irmãos, que esse Senhor age como os homens da nossa geração. Ele olha e diz assim, o que é mais fácil? Olha, eu tenho uma filha que ela é virgem, vou trazer ela e a concubina dele, façam delas o que vocês quiserem. Veja que reação horrível, irmãos. Olha, tudo bem que o próprio paganismo influenciava e via a mulher dessa maneira, mas nós não encontramos na palavra de Deus, meus irmãos, em nenhum momento, Deus colocando a mulher como sendo uma subclasse de pessoa. Ela foi criada à imagem de Deus, assim como o homem é. O valor da mulher é ser reflexo, é ser semelhança, é ser imagem de Deus. Assim como é o valor do homem. Ainda que com funções complementares, ainda que com funções diferentes, com papéis diferentes, eles possuem o mesmo valor diante do Senhor. Em nenhum momento nas Escrituras, irmãos, nós encontramos Deus atribuindo à mulher um subvalor, uma subclasse. Mas na mente desse ancião, aquele hóspede, aquele levita, ele tem um valor muito maior. E ele diz assim, com ele não, mas com a concubina dele, com a minha filha, vocês podem. Que coisa horrível, irmãos. Que atitude terrível essa. Mas aqueles homens, eles são insaciáveis, eles não querem. E aqui, meus irmãos, nós temos algo terrível, que nos remonta a Gênesis no capítulo 19. É praticamente uma cena que se repete. Em Gênesis, no capítulo 19, nós temos ali a história de Sodoma. Os anjos do Senhor, eles vão até Sodoma para salvar a família de Ló. E eles entram na casa de Ló. E quando eles entram na casa de Ló, aqueles homens de Sodoma, cuja perversidade, cuja maldade havia chegado às narinas do Senhor, e a ira do Senhor estava pronta para consumir aquela cidade. Meus irmãos, os homens pagãos de Sodoma cercam a casa de Ló. E eles têm uma intenção no coração. Tragam esses homens que entraram aí para fora, para que abusemos dele. Meus irmãos, a intenção é a mesma. Só que de Sodoma a gente entende, eram pagãos, eram homens de Belial, eram homens maus, mas nós estamos pensando aqui numa das tribos de Israel, agindo da mesma forma, meus irmãos. Irmãos, essas cenas que acontecem aqui, pastor Emílio, ele usa uma expressão muito apropriada para isso. Essas cenas que acontecem aqui, elas não acontecem na festa de carnaval, elas acontecem no retiro da igreja. Essas cenas que acontecem aqui, elas não acontecem nas baladas desse mundo, mas ela acontece nas reuniões da igreja. É dentro da tribo de Benjamim, é entre o povo de Deus. São homens que conheciam a lei do Senhor e que estavam desviados a tal ponto a agirem como os homens de Sodoma. Eles não aceitam a filha daquele homem, nem a concubina. Então aquele levita e aquele ancião, eles têm uma atitude terrível. Eles pegam aquela concubina, jogam ela para fora de casa e trancam as portas da casa. É como se você jogasse uma presa para ser devorada por leões ou alguém no mar para ser comido pelos tubarões. O texto não diz para a gente, irmãos, a quantidade daqueles homens. Mas eram homens. Era um grupo de homens. E o texto fala que aquela mulher foi forçada e durante toda aquela noite ela foi molestada por aqueles homens.
E quando o dia raiou, o texto deixa para a gente uma cena mais horrível ainda. Aquela mulher, ela foi rastejando até a porta da sua casa, ou da casa daquele senhor. E ela caiu praticamente como morta, desfalecida, à porta daquela casa. E uma das coisas mais terríveis que eu vejo aqui, irmãos, é que aquele levita, ao amanhecer o dia, ele levantou. O que o texto quer dizer é que aquele homem dormiu. Enquanto a sua mulher estava lá fora sendo devorada, ele dormia. E naquele momento ele levantou. Ele preparou seus animais. Deve ter tomado ali o seu café. Chamou o seu servo. Abriu a porta da casa. Viu a sua mulher estendida com as mãos no limiar da porta. Irmãos, qualquer ser humano nesse momento, vendo uma pessoa que foi desumanizada, que foi arrasada, que foi massacrada por um bando de homens de Belial durante toda uma noite, teria compaixão daquela pessoa. Mas aquele homem, irmãos, é tão paganizado, ele tem um coração tão duro também, que ele olha para aquela mulher e não se identifica com o sofrimento daquela mulher. Ele simplesmente olha para ela e diz assim: levanta-te, vamos embora. Meus irmãos, que cena terrível é essa? Que atitudes terríveis são essas? A que ponto alguém pode chegar? Aquela mulher não responde. E aquele homem pega aquela mulher, ele coloca no lombo daquele animal, e ele então toca a caminhada como se nada tivesse acontecido para as montanhas de Efraim. Irmãos, aquela não foi uma caminhada curta. Se os irmãos olharem depois no mapa, de onde é Belém de Judá para Jerusalém, é uma caminhada curta, foi uma caminhada de uma tarde. Mas de Belém de Judá para o extremo norte, para as montanhas de Efraim, meus irmãos, dias se passaram naquela caminhada. E aquela mulher estendida sobre as costas de um jumento. Há um comentarista chamado Arthur Kandal, e ele diz o seguinte: se algum ser humano já suportou uma noite de puro terror, foi ela. Aquela noite deve ter sido para ela tão escura quanto o próprio túmulo. E aquela mulher está simplesmente jogada no lombo de um jumento, sendo carregada. Nós não sabemos, irmãos, se ela chegou morta ou se ela foi morta pelo levita. Mas a cena prossegue. Ele toma um cutelo e ele parte aquela mulher em 12 pedaços, ele envia pelo Sedex da época para as 12 tribos de Israel. A resposta que o versículo 30 nos dá é que cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal coisa se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai, falai. A forma como o narrador fecha, irmãos, essa seção do texto é de uma maneira solene, é de uma maneira grave, com tons graves, com tons reflexivos. E isso serve para todos nós, irmãos, do mais novo ao mais velho que aqui está. Até que ponto nós podemos ser conduzidos pelo nosso coração? Coisas que nós dissemos no passado: eu nunca farei isso, que coisa terrível, como é que alguém pode agir assim? Como é que alguém pode fazer tal coisa? Meus irmãos, é a esse ponto que o coração de um homem que vira as costas para o Senhor pode chegar. A agir como os homens de Sodoma, a ser tão indiferente com um ser humano criado à imagem de Deus ao ponto de jogá-lo aos tubarões, a ser tão indiferente com um ser humano que foi massacrado durante uma noite e simplesmente agir como um brutamontes dizendo: levanta-te, vamos seguir o caminho. A ser tão indiferente, irmãos, ao ponto de maneira fria
despedaçar alguém e enviar para as tribos de Israel. Aquele homem dormiu, irmãos. Aquele homem foi indiferente. Esse era o levita. Esse era o homem que servia no templo. Esse era o homem que estava lá no tabernáculo e que ouvia a lei do Senhor. Meus irmãos, isso é muito grave. Mas deixe-me explicar para você como aconteceu esse ciclo no coração desses homens. O que o capítulo 2 de Juízes nos diz é que aqueles homens esqueceram-se do Senhor. Eles sabiam o nome de Deus. Muitas vezes nós veremos, inclusive, o nome pactual de Deus sendo usado no livro de Juízes, muitas e muitas vezes. Eles sabiam o nome de Deus. Eles tinham no coração todos aqueles cacuetes, se assim a gente pode dizer. Eles continuavam fazendo os seus sacrifícios, mas eles esqueceram do Senhor. Irmãos, aquilo que deveria ser para eles um relacionamento de vida estabelecido por Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que deu a sua lei ao povo, e no prefácio da lei, no prólogo, o Senhor já diz ao seu povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está identificando aquele povo e se identificando como sendo o Deus daquele povo. Mas aquele povo, irmãos, esqueceu-se do Senhor. Não havia mais amor pelo Senhor. Não havia mais zelo pelo Senhor. Aquele povo também, irmãos, esqueceu dos feitos do Senhor. Aquela geração, os seus pais certamente contaram para aquela geração que nasceu depois. Quando nós vemos o final do livro de Josué, quando Josué estabelece aquele pacto com o Senhor, dizendo assim: olha, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, todo o povo se levanta, irmãos, e eles dizem: nós também, nós serviremos ao Senhor, e eles entram em aliança com o Senhor. Meus irmãos, aqueles pais, eles transmitiram para os seus filhos. Não é que os filhos dos filhos dos filhos das gerações que nasceram depois de Josué, elas não soubessem, elas sabiam. Eles sabiam contar o plano de salvação. Deus nos tirou, éramos escravos no Egito, Deus nos tirou de lá, nós somos povo de Deus, mas eles com o tempo, irmãos, eles assimilaram toda a cultura da terra. Eles absorveram toda a cultura da terra, absorveram o paganismo, e muitas coisas que até eram lícitas e não convinham ao povo, eles praticavam. Eles muitas vezes se tornaram pedra de tropeço para o próprio povo. Tudo isso, irmãos, porque eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram dos feitos salvíficos de Deus. E eles passaram a assimilar uma cultura pagã, uma espécie de síntese. A gente continua indo para Siló. Mas o que é que tem de mais nós adorarmos a outros deuses também? O que é que tem de mais nós falarmos como os pagãos falam? Nós pensarmos como eles pensam? Olha como eles criam os filhos deles. Eu acho até legal isso aí. Tem até aí uns aspectos pedagógicos muito bons. Olha a psicologia que eles usam, é tão legal. Olha a forma como eles enxergam o trabalho, olha a forma como eles conduzem-se no trânsito, olha a forma como eles negociam, olha também, eles ensinaram que eu não preciso fazer uma compra e solicitar nota fiscal ou passar nota fiscal, afinal de contas, o governo é mau. Então, olha o que os pagãos me ensinaram, a tirar só a metade da nota, ou então a dar um jeito aqui de não emitir a nota fiscal de serviço quando eu atendo alguém como um profissional liberal, ou mesmo a não fazer determinadas coisas porque o mundo é mau. Não, olha, essas coisas que os pagãos ensinaram, isso é muito legal, por que não fazer?
Irmãos, nada disso aconteceu de uma forma abrupta, foram pequenas gotas ministradas ao longo do tempo e que foram arruinando com o coração ao ponto de uma cena terrível como essa acontecer. Irmãos, o pecado nunca se apresentará para nós de uma maneira grotesca. Sempre será sutil, suave. Sempre será aquela coisinha que não tem aparência de maldade. Não tem nada demais. Deixa de ser assim. E as coisas vão aos pouquinhos entrando. E daqui a pouco a gente não passa mais sem isso. E nem nos apercebemos, já temos o coração completamente dominado por aquilo. Dois aspectos para nós lembrarmos aqui, irmãos. O primeiro deles, não brinque com a desobediência. Não brinque com o pecado. Cuidado com as pequenas brechas. Em Cantares, Salomão explica para a gente que as pequenas brechas na cerca fazem com que as pequenas raposas, as raposinhas entrem por elas e devastem as vinhas. São as pequenas brechas, as concessões, o famoso o que é que tem de mais. Cuidado, irmãos, porque são por essas brechas que muitas vezes aquilo que nós afirmamos tanto que jamais faríamos, nos pegaremos fazendo, e nem sentiremos que estamos fazendo, porque não foi de uma vez. Foram ministradas pequenas doses, até que o mal do nosso coração retomasse todas as suas proporções. Lembre que tudo isso não começou assim. E nem comigo, nem com você, existe o risco de nós sermos como esse levita de hoje para amanhã. Mas se nós não guardarmos o coração, irmãos, as pequenas doses que o mundo ministra de forma constante, de forma dinâmica, elas arrasarão conosco lá na frente. Destruirão a mim e a você, destruirão a nossa família, destruirão a igreja. E não é difícil hoje nós vermos tantas igrejas, tantas denominações completamente devastadas pelo liberalismo. Tantas igrejas, tantas denominações, tantas famílias, irmãos, que nós olhávamos e tínhamos como referência, fazendo tantas afirmações descabidas, caminhando por caminhos tão perigosos, não só cheirando a heresia, mas pregando muitas vezes heresias, ou seja, para um caminho legalista, ou seja, para um caminho libertino, as pessoas vivendo essas coisas como se fosse verdade, e de repente a gente chega e começa a conversar, e a pessoa olha para a gente e diz assim, não, mas a gente não está fazendo isso, a gente não está agindo assim, por que você acha que a gente está agindo assim? E nem se apercebem do caminho que estão. Em segundo lugar, irmãos, se de alguma forma nos encontrarmos perdidos nesses caminhos, lembre da cruz de Cristo, porque foi por gente assim que Jesus morreu. Irmãos, o que nos separa deste mundo não é o bem que nós fizemos. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Pelo contrário, nós éramos inimigos de Cristo, nós não éramos passivos, irmãos. Cristo não olhou para a gente e disse assim, esse aqui é menos mal que os outros, eu vou escolher ele. Não, nós éramos maus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas por sua graça, irmãos, por seu amor, Ele nos resgatou. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Meus irmãos, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu uma família da fé, Ele nos deu a sua lei. Meus irmãos, Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. E mesmo, irmãos, que nós venhamos a tropeçar e a cair, a graça de Deus sempre estará disponível para nós, porque a fidelidade do Senhor conosco não depende da nossa fidelidade. Deus é fiel independente de nós, irmãos, porque não tem como Ele negar-se a si mesmo.
e a sua mão de graça e bondade sempre nos alcançará. Sempre estará disposta a nos tirar do poço mais fétido do pecado e a nos trazer de volta para Ele, irmãos. Sempre estará disposto a abrir os nossos olhos e a levar-nos a perceber os nossos descaminhos, os maus caminhos. Sempre estará disposto a tratar os ídolos do nosso coração e a nos libertar dessas cadeias que nos prendem e muitas vezes nos iludem, fazendo-nos pensar que somos livres nelas. E provará para mim e para você todos os dias a sua fidelidade. Ele jamais nos desamparará no caminho. Jamais nos desamparará. Irmãos, nós temos um Deus fiel em quem nós podemos confiar. Onde de fato nosso coração pode repousar seguro. Onde de fato em suas mãos nós podemos descansar. Meus irmãos, viver pela fé não é um salto no escuro. Não é abrirmos mão da vida sem saber onde estamos ou em quem estamos. Nós sabemos em quem temos crido, irmãos. Estamos certos que Ele é poderoso e guardará o nosso tesouro até o dia final. Seja nos momentos de abundância, ou seja, enfrentando o último julgamento que resultará na nossa degola, o Senhor estará conosco até o final, irmãos, e nos receberá em glória, para sempre estaremos com Ele. Essa é a nossa segurança e essa é a nossa alegria, irmãos. O julgamento veio sobre a tribo de Benjamim. Israel junta como um só homem todas as tribos e vai sobre Benjamim. E o Senhor era com Israel. Israel perde 2 batalhas. 38 homens de Israel morrem diante de 26 mil homens de Benjamim. Mas eles se humilham, eles buscam ao Senhor. O Senhor diz a forma como eles devem lutar e o Senhor lhes dá a vitória. Meus irmãos, mais de 30 mil homens de Benjamim são mortos. Toda a tribo é dizimada. 600 homens sobrevivem. E quando tudo parecia que era o fim para a tribo de Benjamim, irmãos, o Deus do pacto, que tinha promessas para a tribo de Benjamim, que amava aquela tribo, fez com que as outras tribos entregassem suas filhas para os homens de Benjamim, para que aquela tribo não fosse extinta. Até na pior desgraça do seu povo, o Senhor retribui com a sua abundante graça. A disciplina veio. Deus não foi conivente nem tolerante com o pecado. A disciplina veio, numa proporção até maior do que deveria vir. Mas a graça do Senhor acompanhou, irmãos, e salvou aquela tribo da extinção. Depois, nas divisões das tribos, é interessante, porque fica exatamente a tribo de Judá com a tribo de Benjamim. Enquanto que todas as outras tribos, elas são levadas e são perdidas depois. Meus irmãos, essa é a graça do nosso Deus. E nele não há história tão triste, tão feia, que não possa ser redimida, para a sua glória e para a preservação do seu povo. Vamos orar, irmãos?